secretário vai explanar o que ele decidiu sobre o concurso, tá? E ao final da explanação dele, a gente abre para as perguntas, tá bom? Levanta o braço, se identifique o veículo e a gente... Sentado ou em pé? Pode ser sentado? Fala melhor. Pode ser? Em pé é melhor? Sentado é melhor? Tá bom. Vocês é que mandam. Tá todo mundo ligado aqui o microfone? Já vejo o sentado do prefeito que nem do aí. Bom dia. Tá sem interferência, né? Tá dando o mesmo nosso aqui. Vamos lá. Muito bem. Primeiro, muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre uma alegria falar com vocês e explicar as coisas que acontecem no governo na área da educação. Isso tem a ver com o concurso para os cargos de provimento efetivo da SEDU. Nós tivemos, no dia da prova, uma dificuldade em uma sala de aula no Colégio Elisa Bessa, na Zona Leste. Houve uma precipitação na abertura do envelope de prova em uma das 4.967 salas que foram usadas no concurso. E isso me conduziu a suspender a prova para aquela categoria de professor, que são os professores de ciclo, professor de 1º ao 5º ano, de 20 horas. Relativamente a todos os que em Manaus fizeram essa prova. Eu tenho, porque estava presente no colégio, eu tenho absoluta convicção de que o que aconteceu ali não contaminou o resto do concurso, porque restrito a uma única sala de aula. Mas, mesmo assim, em homenagem ao princípio da transparência, do necessário sigilo de prova, eu resolvi anular aquela prova e convocar uma outra prova, convocar os candidatos para uma outra prova, que seria realizada no próximo dia 22, no próximo domingo. Tinha eu, na oportunidade, a intenção de fazer isso muito rápido, para que os candidatos que eventualmente tivessem vindo de fora da cidade e tal, não tivessem essa oportunidade de realizar o concurso, mais dificultada ainda por ter que ficar mais tempo na cidade. Mas, nesse ínterim, a Secretaria foi demandada pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez uma reclamação, uma representação que foi recebida e que encaminhou para a Secretaria prestar informações sobre as coisas que foram ditas a respeito do concurso nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação formal. Da mesma forma, o Ministério Público do Estado, a Promotoria da Educação, em companhia da mesma Procuradora de Contas que fez a promoção no âmbito do Tribunal de Contas, também fizeram, desta feita, uma recomendação para que a Secretaria suspendesse o concurso e pediu que fizesse isso no prazo de 5 dias, porque precisava de tempo para examinar as denúncias que recebeu e havia uma prova marcada para o dia 22. A assessoria jurídica examinou as duas representações, a que foi recebida pela presidência do Tribunal de Contas e a que foi encaminhada pelo Ministério Público do Estado, e nós encaminhamos à empresa para a empresa se manifestar. Afinal, quem sabe o que aconteceu nas salas onde foram aplicadas. A empresa se manifestou, prestou para o Tribunal de Contas essas informações, com todos
de pessoas envolvidas, foram 13 mil pessoas que trabalharam nesse fiscais que trabalharam nas quase 5 mil salas em que as provas, enfim, e incorporando às informações da Secretaria aquilo que a empresa informou, as questões levantadas pelo Tribunal e pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público de Contas e pelo Estado. E adiar a prova do dia 22 para o dia 2 de setembro, quando serão realizadas as dos candidatos ao cargo de merendeiro. Então, a empresa já estará em movimento nesse dia, realizando provas com esses candidatos e realizando a prova dos candidatos ao ciclo de 20 horas. Com isso, o governo demonstra o respeito que tem pelo Ministério Público de Contas, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos, enfim, incumbidos de preservar o respeito, a impessoalidade, etc., que são princípios postos na Constituição Federal, mas também demonstra o respeito que tem por 238 mil candidatos que se habilitaram à realização do concurso. É preciso considerar que, muito provavelmente, muitas pessoas, ou algumas pessoas, ter-se-ão dado bem na prova que realizaram e a gente precisa respeitar o direito dessas pessoas. O equilíbrio entre as duas razões de respeito aos candidatos e a seriedade com que costumam agir tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público Estadual, o equilíbrio do respeito a isto nos fez adiar a prova que seria realizada no dia 22, agora, para o dia 2 de setembro, e o concurso vai continuar o seu caminho natural. E eu peço ao Ministério Público do Estado e ao Ministério Público de Contas que investiguem mesmo com rigor, com a seriedade com que costumam agir, investiguem mesmo as denúncias que precisem ser investigadas. Não acredito que os que reclamaram porque tiveram de fazer as provas longe de suas residências, não acredito que isso seja motivo para anular o concurso. Afinal, não há nenhuma lei que me obrigue a colocar o candidato ao lado da sua própria casa, ou no bairro onde ele mora. E, no último encontro nosso, eu referi que, além de não haver uma lei que me obrigue a tanto, a quantidade de candidatos foi responsável por esse desconforto. A empresa, com a distribuição de candidatos pelo CEP das suas residências. Quando saturou a quantidade de candidatos em relação à quantidade de salas de aula, teve que locar os candidatos em outros lugares, em outras escolas distantes dos seus próprios bairros de residência, enfim. São essas as informações e eu estou à disposição de vocês. Qual é a empresa que fez esse concurso? O Instituto Acesso. Acesso. É de Manaus? Não, senhora, é do Rio de Janeiro. O Instituto vai ser mantido, então, para continuar a realizar... Sim, o Instituto tem um contrato com a Secretaria e... Secretário, sobre essas violações de LAP e também as provas chegando de mototáxi por lá, o que vai ser feito aí do Instituto Acesso? Não houve as provas chegando de mototáxi. Na parte da manhã, em 3 salas em que as provas não estavam suficientes, e a empresa cuidou de mandar buscar no seu depósito, uma casa que alugaram, enfim, para ser o seu próprio escritório, daquela espécie, daquele concurso, daquele cargo, ou para aquele cargo.
Ter usado um carro, um ônibus, Foi uma única escola? escola. Qual era a escola que o senhor comentou? Como é o nome da escola? Escola Carla Patrícia. Então, as provas foram conduzidas numa moto, mas com um policial militar na própria moto. E nem há exigência legal de que seja na companhia de um policial militar. A exigência legal é que o pacote de provas precisa estar não violado e o lacre precisa ser aberto diante dos candidatos. É esse. Se o pacote vai ser levado de moto ou de alguma outra forma, isto não ofende a integridade do concurso. Veja, quando a gente fez vestibular da UEA no interior do Estado, houve um município do Rio Negro em que as provas tiveram de ser levadas de canoa, porque não havia outra forma de acesso ao município. Estava seco o rio, alguma coisa assim, e tiveram de levar de canoa. E não ofendeu a integridade, porque as provas chegaram lá convenientemente envelopadas em envelopes lacrados, portanto, mantido o sigilo das provas. Lá no bairro de João Paulo, tem algumas pessoas que fizeram o registro do boletim de ocorrência, acho que no 30º DIP, em que um rapaz que estava aplicando a prova lá informou em depoimento que o lacre foi aberto em uma biblioteca. Isso daí vai ser investigado? Tem um depoimento lá no 30º. É, isso que eu pedi ao Ministério Público que investigue. A gente teve os lacres eram de duas espécies. Os sacos de prova estavam necessariamente lacrados, as provas estavam acondicionadas em um envelope opaco, eram 2 lacres. Esse pacote de provas estava dentro de um malote. Esse malote tinha um lacre. A informação que tive, por isso peço ao Ministério Público que investigue. A informação que tive é que alguém na biblioteca rompeu esse lacre do malote e não do pacote de prova. Do pacote de prova, a única informação que tenho de rompimento é a da escola Elisa Bessa, da tarde, que me fez anular a prova. O rompimento do lacre do invólucro externo, do malote, não ofende as provas, porque as provas não estão acondicionadas ali. As provas estão acondicionadas dentro de um envelope, saco, plástico, lacrado, e esse lacre precisa ser aberto na frente dos estudantes, dos candidatos, perdão. Alguns estudantes mesmo, na frente dos candidatos. Ok? Já vou botar mais ou menos um. Conversando com os candidatos, também na recomendação do Ministério Público de Contas, fala de questões que estavam inelegíveis, questões erradas. Como é que a Secretaria está trabalhando quanto a isso também? Veja, como disse, a gente pediu à empresa que se manifestasse sobre as várias coisas que estavam postas na recomendação. E a empresa se manifestou e não confirmou isto. Veja só, é razoável admitir que existam pessoas insatisfeitas com a prova que fizeram. Com essa quantidade de candidatos, para o cargo de merendeiro, a gente ofereceu 600 vagas e teve 108 mil candidatos disputando. Significa que 107.400 não terão acesso a 600 vagas. 600 vagas, né? Então, a resposta é: a empresa não confirmou isto. Isto não estava... Como é que a empresa tem essas informações? Louvada a empresa nas anotações feitas na ata de cada sala de aula. Em cada sala em que se aplica a prova, tem-se uma ata que é, ao final, assinada pelos fiscais e pelo coordenador do colégio. Não é? Os registros, segundo a empresa, os registros nessas atas não confirmaram isso. Secretário, quantas pessoas então vão fazer a prova? São 7.092? São 7.000. São 7.092. Sim. Todos os candidatos, os que fizeram ou que não fizeram, os que estavam inscritos em Manaus para a disputa desse cargo de professor
de ciclo, professor de 20 horas, todos eles terão o direito de fazer no dia 2 de setembro. São a totalidade de professores? Sim. Todos eram em Manaus? Não, então, a minha dúvida era essa. Então, vão ser esses candidatos ao cargo de professor 20 horas e também merendeiros, é isso? Não. Merendeiro não. É só o professor? Só professor 20 horas. A prova de merendeiro foi pela manhã e a prova de nível superior foi à tarde. A gente teve que dividir em turnos diferentes em razão da quantidade de candidatos. Mas a totalidade era para professor regular, então, de 20 horas? Não tinha outra categoria? Não, o concurso é para professor de diversas espécies. Professor de ciclo de 20 horas, professor de ciclo de 40 horas, professor de ensino de 6º ao 9º, e professor do ensino médio, professor de séries especiais. Mesmo assim, todos eles vão fazer a prova? Não, só os de ciclo de 20 horas. Porque é 7.090. Porque era a totalidade que a gente tinha de professores, é o número total, não é? 8 mil quantidade de vagas ofertadas. Hein? 7 mil vagas. 7.000 vagas ofertadas para todas as espécies de professor. Não são... Não conseguiu fazer a prova. Acho que tem o número errado aí. Não, querida, não tem desculpa. É o número de vagas. Quantas pessoas vão Não. fazer a prova de novo? Para esse cargo, estavam em Manaus. Eu não tenho o número... 7.097. Para esse cargo, são 180 vagas, é? Ah, tá. Então, 180 vagas e 7 De professor, pessoas vão fazer a prova. Hein? É 180? 180 vagas para essa categoria de professor, ciclo 20 horas. 7.092 que disputaram em Manaus. Porque isso também foi oferecido nos 61 municípios do interior, mas isso não será reproduzido porque não houve nenhuma possibilidade de contaminação. De vagas, então, é isso? Não, 180 vagas, 7.092 pessoas vão fazer Os locais das provas serão mantidos? Serão os mesmos locais? Antônio, só um instantinho. Não, eu penso que não, Só para pela esclarecer, quantidade. Antônio, quantas vagas tem para o ciclo, professor regular, ciclo 20 horas? Quantas vagas são? 180 vagas. Tá. E concorreram 7.092 pessoas. Em Manaus. Em Em Manaus. São essas pessoas que vão fazer a prova no dia 2 de setembro. Sim, são É o essas mesmo pessoas. número de vagas que tinha É para um número bem semelhante ao Não é o mesmo, mas é semelhante. Não, era essa confusão. Então, se serão os mesmos locais de prova. Veja, isto é uma coisa que só a empresa pode dizer. Eu tenho a impressão que não, pela quantidade de candidatos. Não é? A gente usou 4.967, mas porque a gente teve 100 e tantos candidatos, de 100 e tantos mil de manhã e outro tanto à tarde. Né? Com 7.000, a quantidade será... Eu penso que perto do dia 22, perto do dia 2 de setembro, a empresa ela tem a obrigação de comunicar a cada candidato o local de prova, o local e a sala de prova. Eu acho que nessa oportunidade a gente divulgará os colégios. Agora, secretário, desses 7.092 aí que vão fazer a prova, eles vão... essa prova deles que eles fizeram foi cancelada? Sim. Vai prevalecer a maior nota, não? Ou vai... Não, essa prova não será corrigida. A prova desses candidatos não será corrigida, ela foi anulada. Ela foi anulada. E com as informações da empresa que realizou a prova, então não tem a chance de anulação. Sim, claro. Sim. Vai prosseguir. Sim. Quando chegaram a fazer a prova, secretário? Do concurso inteiro, Não, dessa Não, especificamente desse ciclo caso. 20 horas. em Manaus, essa 7.092. Em Manaus, né? Pra mim já deu. Para mim deu, gente. Muito bem, então, muito obrigado. Bom dia. as equipes que quiserem um stand-up, Então acompanhamos a coletiva ao vivo do secretário de Estado da Educação, Lourenço Braga, falando sobre a possibilidade de anulação
da prova do concurso público realizado no último dia 8. Vamos tentar continuar conversando aqui com o secretário sobre o concurso, sobre o certame que foi realizado nesse dia. Só lembrando que o secretário falou aí que o concurso público não será anulado, a porcentagem é zero, a possibilidade é zero de que essa prova seja totalmente anulada, é que apenas a ciclo de 20 horas é que foi anulada e que será realizada uma nova prova no dia 2 de setembro. Veja, o Ministério Público recomendou a suspensão do concurso, preocupado com a realização da prova no dia 22, a dizer, sem tempo para realizar as investigações que precisa realizar. Pelo respeito que a gente precisa ter com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas do Estado, nós resolvemos adiar essa prova de 22 de julho para 2 de setembro, ao viso de permitir as investigações que nós queremos que sejam feitas. Estamos hoje encaminhando uma resposta para o Tribunal de Contas, amanhã vamos encaminhar uma resposta para o Ministério Público Estadual, mas nós não temos a pretensão de ser donos da verdade. Nós queremos respeitar as instituições como as instituições respeitam, mas nós também queremos respeitar os 238 que fizeram as provas e que têm o direito de ter as suas provas convenientemente corrigidas, as suas atribuídas, etc. O equilíbrio que encontramos entre a necessidade de respeitar os candidatos e a necessidade de respeitar as instituições, prova para 2 de setembro, que é um domingo, de sorte se realiza. E o restante do concurso continua normalmente? O restante precisa ter com os candidatos. Ok, obrigada, secretário. Obrigado. Vamos continuar aqui conversando com o secretário Lourenço Braga sobre a realização do concurso e sobre a possibilidade do não vai acontecer. Só o concurso para professor de 20 horas, é isso? O que foi anulado na sala em que se deu a precipitação na abertura do lago. Eu estava no colégio, isto aconteceu especificamente dentro de uma sala. Terminei o cancelamento dessa prova do resto do concurso. Então, todos os candidatos, mais de 7 mil candidatos, de ciclo, que é o professor de 1º ou 5º ano do ensino fundamental, todos terão o direito de repetir a sua prova no dia 2 de setembro, que é um domingo. Essa decisão busca respeitar o direito dos nossos candidatos, dos maior concurso da história do Brasil, e de respeitar de contas que precisam investigar as denúncias. Os cargos, secretário, que algumas pessoas estão fazendo manifestação, estão reclamando. Ela se posiciona em relação a isso? A julgamento respeitar as informações que a empresa contratada lhe presta, absoluta seriedade, com absoluta competência. Vejam só, a gente tem mesmo nas redes sociais as pessoas falando a favor do concurso. Ontem eu recebi a manifestação de uma pessoa dizendo que no município onde ela realizou,
prova, a expressão foi uma beleza. Haverá pessoas satisfeitas com o seu próprio rendimento, outras se manifesta de diferentes formas. Todos nós que fomos alunos sabemos que é assim que acontece. As provas dos professores de 20 horas vão ser anuladas? Provas de professor de 20 horas de Manaus, dos candidatos em Manaus. Os candidatos à prova em Itacoatiara, Parintins, em todos os municípios do interior, essas provas estão mantidas, vão ser corrigidas normalmente, as notas serão convenientemente atribuídas, etc. Não há qualquer município do interior do estado. Secretário, então fale para quem está em casa aonde ele vai fazer, horário. No dia 2 de setembro, que é um domingo, marcado ainda pela empresa, isto é uma questão que a empresa vai tratar possivelmente pela manhã, mas não é uma definição, não é uma decisão, em locais de prova que serão convenientemente informados a cada candidato. Quando a empresa alocar os candidatos nas escolas que serão utilizadas para fazer a prova, publicar um edital e chamar vocês e divulgar. Essa prova só foi adiada para que haja tempo para que o Ministério Só por isso. Ela foi anulada por mim, a decisão de anular é minha e eu assumo inteira responsabilidade por isso. Eu estava no colégio, vi